O governo federal mandou a empresa Meta suspender no Brasil o uso de dados de usuários para treinar inteligência artificial. A determinação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados foi publicada hoje no Diário Oficial. A ordem é para cumprimento imediato. A Meta, que é a dona de redes sociais como Facebook, Instagram e WhatsApp, deve suspender a validade no Brasil da nova política de privacidade sobre o uso dos dados pessoais dos usuários, que começou a valer no mês passado e permite o uso de informações e fotos compartilhadas nas redes para treinamento e aperfeiçoamento de sistemas de inteligência artificial. O conteúdo de milhões de usuários serve para desenvolver a tecnologia da empresa sem que ela dê informações detalhadas sobre o uso da ferramenta. No começo de junho, a Meta anunciou que faria isso na União Europeia e no Reino Unido. Mas a repercussão foi tão negativa que a empresa adiou a medida. Só que adiou apenas na Europa. Aqui no Brasil, a nova política de privacidade foi mantida com a mudança. O alerta foi feito pelo Instituto de Defesa de Consumidores, o IDEC, que defende que a Meta está infringindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, a empresa deve ser notificada pelo governo brasileiro entre hoje e amanhã e vai ter 5 dias para apresentar ao governo documentação que ateste a mudança da política de privacidade para excluir o trecho sobre o uso dos dados pessoais para treinar inteligências artificiais e uma declaração assinada por representante legal atestando que o uso dos dados foi suspenso. O não cumprimento da determinação prevê multa de R$50 mil por dia. A Meta disse por meio de nota estar desapontada com a decisão e defendeu que a abordagem da empresa para a inteligência artificial está de acordo com a legislação brasileira. A empresa defendeu ainda que a decisão é um retrocesso para a inovação e a competitividade no desenvolvimento de inteligência artificial e atrasa a chegada de benefícios dessa tecnologia para as pessoas no Brasil. Este especialista defende a medida do governo brasileiro. É importante esse tipo de movimentação para a gente, né, realmente ter uma discussão efetiva do que as empresas podem ou não fazer e como que a população deve, né, se comportar em relação a seus dados. Então, como é que isso funciona exatamente? Então, eu acho que o governo faz uma movimentação correta nesse sentido de realmente, né, provocar essa discussão. E, peraí, vamos entender direito como que isso é antes de ter, né, uma liberação efetiva. Muito bem, tá no ar mais uma edição do Tec Notícias, mais uma semana, mais um programa novo, repleto de novidades, inclusive depois dessa bomba aí, Rogerão. Tudo bem, meu camarada? Como é que você tá? Tudo jóia, Luiz. E você, tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Depois dessa bomba aí que a gente tem que comentar essa notícia aí que tá fazendo barulho aí, tá dando eco, né, cara? Tá todo mundo reclamando dessa situação aí. Muitos estão perdidos, ainda não sabem o que tá acontecendo. Mas, Rogerão, fala um pouquinho pra gente aí. Do ponto de vista, o que você acha em relação a isso, cara? Não tem como não falar dessa notícia, né? A Meta tá aí aprontando aí com toda a população brasileira, né? Por que com a população brasileira? Porque agora, desde o mês passado, na verdade, já começou um pouco disso aí, já tinha até comentado algo similar em outros episódios, né, sobre inteligência artificial atuando junto com as redes sociais, né, Facebook, Meta e WhatsApp. E parece que agora, de fato, o governo brasileiro está intervindo, né, para que possa, de fato, agir contra esse tipo de situação de coletar dados, né, porque sabemos que nossos dados são valiosos, né. Então eles estão com acesso à informação que não deveria ter e para qual finalidade? Segundo a Meta, que é para treinar a IA. Mas treinar a IA para quê? Você acredita que seja um retrocesso mesmo, cara? Nesse ponto sim, um retrocesso, porque eu acredito que as pessoas têm que ter o livre-arbítrio de fato. Não, mas você acha que é um retrocesso, conforme a própria Meta disse, que seria um retrocesso travar aí esse conhecimento da inteligência artificial aí? Não, nesse ponto não. Assim, para mim, eu entendo que ela está indo contra a liberdade, né, do ser humano, do usuário da plataforma, né, das plataformas no caso, de ter resguardado seus dados. Porque por mais que seja para treinar, a gente já havia comentado sobre isso várias vezes, que até antigamente, qual que era o meio, antigamente, não muito tempo atrás, né? Mas qual que era o meio de um celular antigamente com o Chrome da vida, por exemplo, o Android, o sistema operacional Android ou iOS? Qual que era a métrica que ele tinha para poder te sondar e tentar te oferecer alguma coisa? Quando você pesquisasse no Google, por exemplo, algum tipo de serviço. Com a sua busca. Exatamente, com a busca, né? E depois vem aquela parte de gravação, aquela parte do microfone
habilitada ali no aparelho, né? Isso, E aí microfone eles estão ativo começando a simultâneo, mudar isso, né? E aí já era nisso no IA, né? Porque esse primeiro era o buscador. Era Então ele se buscador. baseava com suas buscas, seus perfis Todo de histórico, consumo, né? o histórico de consumo, de pesquisa que você faz ali. Então com que ele começa a te mostrar, com base nas suas pesquisas, algo, como é que eu vou dizer assim, meio que enlatado. Você pesquisa muito um determinado assunto, ele vai te mostrar mais aquele assunto. Mas se eu tô cansado daquele assunto, ele quer ver outras coisas, explorar outras coisas, ele não me dá liberdade para isso. Então, quando começou a ouvir também, começou a invadir um pouco mais a privacidade, porque ele tá me ouvindo já. Os meus desejos, minha vontade, a casa que eu quero comprar, o carro que eu quero comprar, a viagem que eu quero fazer. Não é ruim, mas chega um certo ponto que começa a ser muito invasivo isso. Acaba sabendo demais, né? Sabendo demais. Então, assim, de novo, é proteção de dados. Então, nesse ponto, não acho que é retrocesso, não. Porque você tem que definir, de fato, o que você quer que seja descoberto sobre a sua vida, sobre os seus hábitos, né? Eu posso querer isso ou não. Eu posso muito bem optar por ter essa funcionalidade ou não. Eu acho que outro ponto que é importante também de frisar aqui é essa questão muito latente, né? Sobre assim, treinar IA. Mas treinar para quê? Isso não está claro. Isso eles não colocaram. Eles fizeram a nota de esclarecimento que estão profundamente arrependidos com a postura do governo brasileiro. Cara, uma boa. Vai desculpar, mas assim, na Europa não aceitaram de jeito nenhum. Não aceitaram, E aí no Brasil. E o Brasil é um dos países que mais acaba consumindo redes sociais, né? Então, assim, o interesse aqui no Brasil é muito grande, por ser um país imenso, né? E aí as pessoas acabam utilizando muito redes sociais. E aí eles, viram a mina de ouro aqui. Então, vamos explorar bastante o Brasil, né? Isso aí, até pra galera entender. O Brasil, se não me engano, acho que já chegou a ser um dos primeiros, né? Em relação a redes sociais, assim, o consumo, né? Assim, a adesão. O brasileiro tem uma afinidade muito grande com... primeiro o Instagram explodiu de um tempo pra cá, né? Mas primeiro era a época de Orkut e tal, depois o Facebook veio e deu um boom. Né? Então, ou seja, depois veio o WhatsApp também, que é do Meta agora. Então, ou seja, o brasileiro gosta disso, ele gosta de comunicar, gosta de mandar um WhatsApp, de mandar um áudio, mandar uma figurinha. Então, o brasileiro é disso, de postar besteira na internet. Então, isso é valioso para essas empresas. E aí que é o grande ponto. X a questão toda aqui essas empresas querem, na verdade, essa empresa, na verdade, né, porque é a Meta, né, quer te sondar e te vigiar, de certa forma, não vigiar no modo de ficar vigilância, mas sim, sondar você, seus hábitos, seu tipo de consumo, para poder te ofertar alguma coisa. E de certa forma é uma vigilância, né, cara? Porque você tá na mão deles, eles sabem o que você faz o tempo inteiro, né? Então, se você tá ali com o smartphone, hoje em dia no Brasil existe mais smartphones do que próprias pessoas, cara, na última pesquisa que foi feita. Então, a gente acaba definindo ali que eles sabem tudo que você tá fazendo. As pessoas não conseguem. Você consegue sair na rua sem a sua carteira, mas não consegue sair sem o seu smartphone, que hoje é a sua carteira, né, cara? Não tem jeito. E isso é interessante. Aqui em casa, por exemplo, são 2 pessoas, né? Só de smartphone tem 3. Aí, tá vendo? Se o dispositivo está conectado, esquece, né? Tem tablet, tem a TV que está conectada também na internet, que tem a box que te ouve também quando você aperta o botãozinho para falar, tá te ouvindo também. Pelo menos quando você dá o comando, ela vai te ouvir, mas pode ser que ela tá me ouvindo também sem saber, porque ela é conectada via Bluetooth, vai que tá conectado o tempo todo com a minha Smart, eu não sei. Eu também não sei sobre essa informação. Mas a questão toda essas informações é algo muito precioso para você dar de graça. Com certeza. Para essa empresa pegar e fazer o que bem entender, te ofertar o que quiser te ofertar. Eu não acho ruim a questão de ofertar, a questão toda é coletar meus dados, porque quando eu estou ali conectado no Chrome, ou no meu e-mail, ou qualquer coisa, eu ouvindo então o microfone do próprio aparelho, tá invadindo privacidade, eu estou logado. Então ele sabe quem é o login, que é do Rogério, o login tal do Gmail, o login tal do iCloud, tá me ouvindo, tá sabendo tudo que eu tô fazendo, assim, muito invasivo. Para coletar meus dados, para depois fazer o que com isso? Essa que é a grande questão. E assim, o país não está errado, porque a Lei de Proteção de Dados fala sobre isso. Né? Exatamente. Então, eles foram justamente em cima desse ponto da Lei de Proteção de Dados no Brasil, por conta que você acabou de falar. O brasileiro é o que mais consome rede social. A gente não pode dar esse mole, não, tá certo. Inclusive até a própria Apple, né, ela lançou o iPhone, tá lançando o iPhone agora já com a IA integrada, né, no sistema operacional, e a gente estava até conversando isso nos bastidores aqui, falando sobre se o sistema operacional já tem inteligência artificial, então, cara, ele vai, se você tirou uma foto no seu telefone,
ele já vai identificar a localização, que hoje, anteriormente já fazia isso, né? Identificar a localização, sabe ali a rede, o local onde você está. Então ou seja, ele vai saber seus gostos, ou por onde você anda, o que você está fazendo, e sem você precisar postar foto, né? Isso que ainda é mais assustador. Imagina, você tirou uma foto ali e fala, pô, quero guardar essa foto aqui e tal, e aí o sistema operacional tá ali processando. Você não postou, ninguém tá sabendo, mas eles lá estão sabendo, né, Rogério? Que vamos colocar assim, é um organismo vivo aquilo ali. Porque, para pensar, se eu tô offline, tô desconectado, né? Não tô Sim. conectado à rede de dados e no Wi-Fi. Uhum. Tô com o aparelho ali, seja Android ou não, ou iOS, e no caso especificamente do iPhone, né? Eu tô ali conectado, não tô conectado, perdão, e vou tirar uma foto, por exemplo, uma paisagem. Aqui que você falou, ela vai registrar a data, a hora, enfim, as informações da própria foto, latitude, longitude, aí pega a geolocalização e vai saber. Sim. Aí vai se ofertar assim, quando de repente ele pode, por IA, se tá no aparelho, intrínseca no aparelho, não conectada, né? Porque ela é um organismo vivo, entre aspas, dentro do próprio aparelho, ela vai começar a direcionar alguma coisa quando eu conectar. Olha, aqui perto tem uma floricultura, se for uma foto que você tirou de uma flor, por exemplo, né? Aqui perto tem uma floricultura, tá? Aí pode me sugerir dar flor para minha esposa, por exemplo. Não é ruim, entendeu? Mas sim, poxa, eu não pedi isso. O próprio algoritmo ele vai montando ali a sua trajetória, né, cara? O que você costuma fazer diariamente, os locais onde você vai. E aí tem aquelas pessoas que ainda acreditam, pô, mas não, pô, é de graça, não existe almoço grátis, cara. Então tudo, se eles liberam recurso para você, é porque eles estão tendo vantagem em relação a isso, né? Então é igual existe aqueles sites, você responde aqui uma pesquisa, manda uma fotinha aqui da sua nota fiscal, que a gente te dá um bônus aqui, isso, aquilo. Então tudo isso eles são privilegiados, né? Então você acaba fazendo um trabalho de ceder dados para que eles possam ali monitorar e chegar onde eles querem chegar, né? É porque as pessoas têm que entender que isso é valiosíssimo. Quando você entra num Exatamente. site, por exemplo, lá que tem um e-book para você baixar, baixa aqui o e-book gratuito, né? Bacana. Um livro com um assunto que você quer baixar realmente para poder ler, estudar, é válido. Só que qual que é a contrapartida? Coloca aqui o seu melhor e-mail, por quê? Por causa de spam. Né? Coloca o seu melhor e-mail, coloca seu nome, seu telefone, a cidade, aí o formulário vai ser do que a pessoa quer coletar. Ela pode pedir o CPF, pode pedir o seu endereço, pode pedir o CEP, enfim, mas basicamente pede o nome completo, o WhatsApp, o número do WhatsApp, para poder te mandar alguma coisa depois, e seu e-mail. Aí, ou seja, se for algo indesejável, depois você vai ter que ficar bloqueando, só bloquear esse número no WhatsApp e bloquear o e-mail falando que é um spam. É igual aquelas ligações, né, de spam que você recebe o tempo inteiro e as pessoas já não aguentam mais atender telefone, né? Toda hora uma ligação. O dia inteiro. Quando a ligação internacional, né, que é do México, que é não sei da onde lá, que eu nem sei o que é isso aí, eu nem atendo. E aí a gente fala aqui em relação à proteção de dados, né, a lei de proteção a dados, mas aí a gente pula aqui já até para a parte de ligações, a parte de telefonia, né? Porque existe a lei de proteção a dados, né? E aí existe o não perturbe. E as pessoas fazem cadastro, mas as empresas elas não respeitam isso, cara. Então, assim, acho que há uma fragilidade ainda, né, nas autoridades de fazer uma fiscalização mais precisa em cima disso, para que a gente possa aí, cara, ter uma vida mais tranquila, né? Porque no meio de tanta tecnologia, pô, você olha a caixa de e-mail, um monte de spam, você pega o telefone, ligações oferecendo produtos e serviços. Então é muita coisa, cara. Aí você vai na rua, você vê ali um outdoor de todo tamanho, né? Então a gente acaba ficando com muita poluição, né? Poluição sonora, visual, diariamente. E aí, agora com essas tecnologias, acabam facilitando cada vez mais aí para essas empresas, né? Basta enxurrada visual e audiovisual, né? Como Audiovisual. Enxurrada também agora é eletrônica, né? Eletrônica. Eu tiro base do meu próprio e-mail aqui, que eu já tirei da notificação para não atrapalhar no meu dia a dia no trabalho, produtividade. Quando eu abro o Gmail, por exemplo, lá, quando eu abro, assim, não tô abrindo, né? Não tô recebendo o barulhinho e nem tô vendo a notificação na tela. Eu só consigo ver quando eu desbloqueio a tela, eu vejo o íconezinho com o tanto de e-mail que tem. Cara, por dia, só na caixa principal de entrada do meu Gmail, tem média por dia em torno de 15 e-mails. 15 e-mails, tá vendo aí? É muita coisa. É coisa assim, tipo propaganda, e eu nem sei se um cara não, enfim, depois eu tenho que pegar e botar no ignorado para poder passar a não vir mais. Teve uma época que eu sentei um dia para ver e tive que entrar um por um para ignorar todos ou cancelar, porque alguns realmente eu tinha feito a inscriçãozinha, né, para receber, e coloquei lá que. E aí outra coisa, se você não marcar, não flegar lá que você deseja receber com newsletter, né, que é esse e-mailzinho com algum comunicado, você não consegue prosseguir.
para baixar um e-book, para você entrar em algum grupo, alguma coisa do tipo assim. Então eu tô tendo que cancelar. Assim, tem um dia para fazer isso, cara. Assim, foi uma porrada de coisa que eu tive que fazer. É cansativo, quer dizer, tive que parar. Cansativo. Porque tava demais, cara. Assim, tava indo e-mail um atrás do outro. Eu falei, gente, o que é isso? É só coisa inútil, assim, tipo. A priori parecia que era algo interessante, depois que você vê que o conteúdo não é relevante, você não precisa disso aqui não, então eu vou sair fora. Aí você passa, não queria mais acessar o conteúdo e eles ficam te mandando conteúdo toda hora. O cliente deu uma coisa, é agora, hoje é o dia, compra agora, compre já, eu não quero comprar. Não, e aí tem ali a persistência, né? Ele manda uma vez, você diz que não quer, daqui a pouco vem outras e eles continuam o tempo inteiro mandando. Vez, então, já te falei. É pro cara comprar mesmo, o cara fala assim, eu não quero não, eu vou comprar só de raiva, e bicho. É algo robotizado, porque os caras pegam o seu primeiro nome, que você colocou o primeiro nome no cadastro, o cara sabe, Rogério, é só hoje, essa é a sua última chance, né? É a sua chance de mudar de vida. Aquelas pegadinhas que tem por aí fora. É surreal, cara. Agora falando aqui na base da inteligência artificial, né, Rogério? Tanto que hoje eles estão treinando cada vez mais a inteligência artificial e você até entrou num ponto legal. E as pessoas falam, pô, mas como é que é treinar inteligência artificial, né? Então hoje são os serviços de nuvens, né? Que inclusive a gente até falou em alguns vídeos anteriores aqui sobre isso. É um mercado que está em vasta expansão, a grama está altíssima, e aí a galera consegue ali treinar como? Você joga uma base de dados dentro da nuvem, né, e faz a programação lá, e a inteligência artificial ela vai aprendendo cada vez mais de acordo com o que você vai utilizando as ferramentas, né, e é um mercado que está em alta expansão. Se você vale muito a pena investir nesse mercado, né, Rogério? Com certeza, é o machine learning que eles falam, né? Então, na hora que você falou bem, você coloca lá os dados lá e ela começa a aprender também com o dia a dia, com o cotidiano. A questão toda é que as pessoas, aqui que eu já falei em um outro episódio, né? Isso não é uma coisa que está para acontecer, já está acontecendo. Já está acontecendo. Recentemente agora, acho que a Amazon, se eu não me engano, desligou bastante pessoas lá nos Estados Unidos, né? Houve um desligamento em massa lá porque substituíram por robôs, né? Os robozinhos do armazém. Se essas pessoas não se qualificaram, não procuraram melhorar em algum sentido, de fato vão ficar desempregadas, né? Vão ter que procurar nesse sentido de evolução mesmo. Tá aí, não tem como voltar atrás, então se ficar estagnado, meu amigo, de fato. Só que assim, ô Luiz, aí isso vai de encontro com outro assunto que eu tinha falado contigo também nos bastidores, né? Sobre a nossa realidade do Brasil, que a gente fala muito lá de fora, mas a realidade lá de fora está um pouco mais, sempre na verdade, né? Exatamente, sempre um pouco à frente, né? Sempre um pouco à frente de nós. A gente está sempre em 10º lugar, é só uma metáfora, 10º lugar da fila, né? Infelizmente, sim, no Brasil, na minha humilde opinião, né, assim, era para ser uma potência mundial como é hoje grandes países, aqui os Estados Unidos, por exemplo, a região da Europa, a Ásia, né? Então, ou seja, a gente era para estar aí de pé de igualdade, mas foi deixando passar enfim, por outros motivos que a gente vai falar aqui, que a gente vai entrar em outros searas, não quero entrar nesse assunto não, porque vai entrar política, então... Política, é um assunto mais delicado, né, cara? Então a gente prefere seguir aqui a tecnologia, então, mas infelizmente a realidade é essa, né, cara? A gente acabou seguindo o rumo aí meio desconhecido e ficou tudo pra trás, né? Ficamos pra trás, a gente ficou atrasado, né? Assim, mas uma coisa que é importante, que a gente tem que ter um motivo de orgulho pra algumas coisas, pelo menos, né? É um dado importante, assim, mesmo pra trás, a gente tem hoje a maior frota hoje, acho que nem poucas pessoas sabem disso, né? Mas a maior frota dos aviões locais dos Estados Unidos é da Embraer. Exatamente, produzido pela Embraer, né? Empresa brasileira, né? Talvez hoje o nosso país, não, de repente, líder mundial, de repente até mesmo foguetes, né? Porque tem capacidade tecnológica para isso, tem espaço para isso, né? Porque ficou atrasado, não tem investimento, tecnologia, né? Enfim, outras questões que eu falei novamente. Então, mas assim, é um dado interessante que assim, e os Estados Unidos é muito grande. Então você imagina que as aeronaves locais que circulam nos Estados Unidos, que é bem grande, né? Voos para Nova York, Miami, por aí vai, aquelas conexões locais, né? Como se fosse no Brasil aqui, né? Os voos nacionais, né? As aeronaves são Embraer, quem fabricou foi um brasileiro, né? E você não vê cair avião. Porque brasileiro que fez, não vai ser porcaria, não. São aeronaves que estão lá rodando, voando. De alta tecnologia, né? Então, assim, são os mesmos que rodam aqui no Brasil, os mesmos que vão lá também. Então, assim, cara, a gente tem muito motivo de orgulho para Petrobras. Pô, Petrobras fura no pré-sal lá, não sei quantos caem para baixo. É uma das maiores, né, refinadoras de petróleo do mundo, né, cara? A maior, na verdade. Maior, né? Em termos de perfuração, sim. Perfuração, sim. Quando fala de bacia oceânica, sim, entendeu? Não dá para comparar com os árabes lá, né? Os sauditas lá. Mas em termos de quando fala oceano, pô, a Petrobras é muito avançada em relação a isso aí. E é brasileira. Então, ou seja, a gente era para ser, que eu falo que era para ser potência, pode ser, porque tem capacidade, tem tecnologia, tem pessoas. Mas se a gente ficar aqui estagnado, deixando como, por exemplo,
Se a gente deixar que as IAs tomem conta dessa questão de te sondar e ficar te direcionando, você vai ficar meio que manipulado. Isso aqui, ó. Somente o que ela te mandou fazer. E você vai ter a sua própria... Resumindo, né? Fica como se fosse um burro olhando assim pra frente, né, bicho? Um zumbi ali tecnológico. Você não olha pro lado. Então. Não, a IA falou, é verdade absoluta. Posso cair do precipício que eu não vou morrer. Bem, gente, lógico que não, né? E isso é interessante que você falou, porque muito cuidado, né? Porque a gente precisa se informar. Acho que o Brasil, acho que isso não se desenvolve mais até determinado. Não vão falar só de culpa de governo, mas um pouco até da própria população, que não procura informação, né? Porque eu acho que pelo tamanho e a potência que o Brasil tem, se as pessoas buscassem mais o conhecimento, estudar mais, a gente conseguiria chegar em lugares em posições muito melhores, né? Do que o que a gente está hoje, infelizmente. Mas assim, a gente tem uma vantagem. Como a gente está num mundo tão globalizado, acho que a internet veio muito para poder somar nesse sentido. Sim, a gente já tem chance exatamente. de ter o jogo. Vamos colocar assim, né? Vamos deixar ser só o país do futebol, né? Essa referência nacional, mundial, como país do futebol, que nem é tão mais assim também. Mas, de certa forma, a gente pode conseguir aí conquistar grandes propósitos aí como nação. Exatamente. E aí a gente estava falando de tecnologia, né? A gente estava até comentando aqui do último episódio que nós assistimos lá, do Flow, né? Que o professor estava falando de uma tecnologia que eu não me recordo agora o país, mas um exame que era feito através da retina e conseguia fazer um mapeamento todinho do ser humano. Então, assim, doenças que vinham acontecer daqui a 10 anos atrás, ele já conseguia mapear isso. Então foi um negócio que é surreal, cara. Tecnologias que já poderia estar aqui no Brasil, né? E ainda vai levar anos ainda para poder chegar aqui. Tomara que não, né? Espero que estejamos errados aqui, mas chegue antes. Mas são tecnologias que poderiam estar auxiliando e muito aqui no nosso país, né, cara? Então, não só isso, como outras situações. Às vezes a gente pesquisa na internet, acha cada coisa lá fora. E a gente fala, caramba, aqui no Brasil não tem isso, né? E são coisas que banais, cara, que poderia estar aqui para facilitar a nossa vida do dia a dia, né, cara? Então é inadmissível um país desse tamanho, né, com tanta... Pô, cara, dá para explorar bastante. Né? É um país de extremos. A gente tem... Exatamente, cara, exatamente. E aí, infelizmente, a gente é muito focado no agro, né, cara? Então o país é muito focado no agro, infelizmente. Né? Que o agro, claro, é uma... que usasse então tecnologia para o agro, né? Para poder fazer isso expandir para o resto do país, não ficar só concentrado em quem é agro, né? Agora, você tem uma coisa importante, esse canal é até importante de repente você ressaltar um pouquinho mais aqui no nosso vídeo também, de hoje aqui, que o Flow esse episódio que você falou, eu vi, é bem interessante. Esse exame que é o do fundo do olho, ele foi testado, acho que, se não me engano, 50 mil pessoas. Então, assim, pro mundo médico, 50 mil pessoas é uma amostra grande, dado para fazer em termos de teste, né? 50 mil pessoas. Exatamente. Foi feito num país que todo mundo, a raça é igual. Não foi feito amplamente global, ou seja, para africano, para latino, americano, europeu, não teve. Mas, poxa, é um baita avanço. Mas eu vou te falar, nisso daí, tem no Brasil, se não me engano, na USP ou no Unicamp, um pessoal lá que está fazendo algo similar, porém é para animais. É para pet, para cachorro. Sim. Os cachorrinhos também costumam ter umas doencinhas aí, tipo de câncer, e esses bichinhos. Sim, os animais também precisam, né, cara? Não são só os seres humanos, mas os animais também precisam de ter. Eu tava até entrando num mérito, entrando aqui num assunto rapidinho, que não tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas eu acho que, só para não deixar passar batido isso, eu acho que da mesma forma que a gente tem, não entrando muito no mérito de governo, que a gente vai falando, infelizmente a gente tem que falar. Acaba esbarrando, mas eu acho que da mesma forma que a gente tem uma saúde pública, né? Acho que a gente deveria ter também isso para os animais, cara. Porque às vezes é muito triste, às vezes é uma pessoa que tem posso falar, uma renda baixa, né? A pessoa às vezes tem um animal, tem um problema de saúde e aí, cara, não tem para onde recorrer. Infelizmente, é muito triste, cara, que aí você acaba perdendo o seu pet, né? Porque você às vezes não tem um dinheiro para poder fazer levar um animal ali para poder fazer um diagnóstico mais preciso, e aí você acaba perdendo o seu animal. Então, infelizmente, a gente sabe que esbarra em várias situações, né? A gente não tá aqui para poder falar sobre isso, mas de fato eu acho que daria para fazer, cara. Acho que se tivesse gente com vontade de fazer, daria para fazer isso acontecer. E não é de agora, não. A gente vem falando isso de tempo, né, Rogério? Isso é uma iniciativa legal que esse pessoal está fazendo em São Paulo, dessa universidade lá, os alunos, né? São alunos, na verdade, né? Ninguém se incentiva. Sim. Os alunos, sim. Às vezes, muitas das vezes, tem incentivo, né, cara? Sim, sem incentivo. Estão querendo testar algumas coisas lá, assim, estão testando em animais, por enquanto. Então, assim, mas já está começando.
Exato. O que eu falei, a gente hoje, como está no mundo global, é capaz também de reverter a situação. Né? Então acho que, cara, assim, a gente, acho que muito é o conhecimento, sabe, Luiz? Assim, hoje, Conhecimento. eu vi uma matéria agora essa semana, falando que a gente fala muito que de IA, de inteligência artificial, de tecnologia, é algo meio avançado, e que para muitos, aí vem de acordo com essa matéria que eu li, assim, para muitos, IA é algo que, sabe assim, o cara não sabe o que é isso. Então a gente não, assim, o nosso canal é mais básico, né? A gente não está aqui falando para aqueles usuários já cascudos, já que já manjam muito de prompt, já manjam de comando, de criação de conteúdo, de automatizar e tal. É algo mais soft, vamos colocar assim, mais básico, né? É mais para orientar a população. Nossa ideia aqui é popularizar. Então, o que eu percebo hoje? Tem uma fragilidade muito grande, a população como um todo, o percentual de pessoas que têm acesso à tecnologia ainda é baixo, infelizmente. Né? Baixíssimo, Porque né? hoje a inclusão digital das pessoas basicamente se concentra no celular. O cara está conectado na rede social, tá inserido no mundo digital. Não está inserido. Ele tá muito limitado, Tá né? Porque limitado. ali ele tá conectado na rede social, não quer dizer que ele tem o acesso. Acesso até teria, se você quiser pesquisar, você consegue ter muita informação. Mas não quer dizer que você conheça, que você, né, possa ter o conhecimento vasto ali de alguma ferramenta ou outra que vai te auxiliar no dia a dia, de repente na sua profissão, né? Então são situações que eu vou te não se resume. É. Smartphone não se resume à rede social, né, Não, não Rogério? é só isso. Então, assim, eu vou te falar um básico. Por exemplo, nessa pesquisa fala que a grande parte da população não sabe anexar um arquivo no e-mail. O que está no próprio celular, que você pode fazer no celular. Agora, se a pessoa até consegue fazer no celular, eu já vi um caso de uma pessoa próxima a mim que consegue fazer tudo no celular, quase tudo. Aí eu falei assim, mas no computador você consegue fazer? Não, não sei fazer. Tá vendo? É a mesma coisa, é um Excel, é um Word, só que não sabe fazer no computador, porque não teve o básico, não aprendeu a informática básica, pelo menos, né? Que as escolas atualmente até ensinam, né? Mas assim, é com acesso. Mas o celular é mais acessível, porque com R$500 você compra um celular, um smartphone. Mas a pessoa faz o quê? Fica só, às vezes, em rede social, TikTok, não nada contra. Mas assim, só naquele mundo ali que tá te sugando o tempo todo e você não tá sendo agregado em nada, não tá. Hoje o próprio Excel, né, cara? O próprio Excel, você vê aí pessoas, a maioria das. E é uma ferramenta que acho que, vamos dizer que 80, 90% das empresas pedem, né? Para que Sim, você tenha ali conhecimento do no mínimo Excel. básico. As pessoas não sabem o básico do Excel. Então, assim, a gente não está aqui para poder criticar ninguém, muito pelo contrário, a gente está aqui para poder, né, dar uma força e falar, poxa, acho que vale a pena buscar informação. Eu acho que são coisas que vão agregar no seu dia a dia e que vai valer muito a pena. Você vai pensar e vai falar, caramba, ainda bem que eu tenho conhecimento dessa ferramenta. Um dia você pode sair na frente de alguém numa vaga de emprego porque você tem o conhecimento dessa ferramenta, né? A gente tá aqui falando para a pessoa saber tudo, né? Mas pelo menos que sabe um pouco de cada coisa, então aquilo que ela gostar mais, ela de repente vai trazer para o seu dia a dia ali. E aí vai de conta com o que a gente está falando sobre IA aqui. Se você gosta muito, vamos supor, você começou a mexer com Excel, gostou. Nossa, Excel é legal, eu consigo criar formas, eu consigo até fazer banco de dados com o Excel. Show, gostei. Como é que a inteligência artificial pode me ajudar nisso aqui? É tentar unir as duas coisas, para você não ficar no passado, porque já está rolando. Então você tem que se atentar para agora e daqui para frente. Então, de repente, trazer esse benefício da inteligência artificial para o que você gosta. Acho que para mim, assim, esse é o ponto central. O foco é isso. É o que eu já faço de bem, de melhor, que eu faço muito bem feito. Exemplo, a gente estava falando de bastidores também, foi todo dia, né? Minha área era comercial. Então, eu quero fazer o quê? Se eu sou da área comercial e gosto dessa área, é a minha área de atuação, eu tenho que tentar trazer IA para essa área minha, para me ajudar a vender mais, captar mais clientes, tudo mais, automatizar o processo. Cada vez fortalecer o seu network ali Isso. e você conseguir cada vez mais desenvolver ali as suas vendas, né? E aí a própria inteligência artificial, ela é muito boa para isso, né, cara? Então a gente não tá falando aqui só de chat GPT, tá, gente? A gente tá falando aqui de um conjunto de ferramentas, inclusive a gente falou aqui de treinar a inteligência artificial, não tem nada a ver com chat GPT, né? São coisas completamente diferentes, mas que vale a pena se aprofundar e te dá um auxílio interessante, porque às vezes as pessoas vão, querendo ou não, tem pessoas aí que tá cobrando na internet, ganhando fortuna, né, para poder vender aí um e-book de informações que você pesquisa na internet e você consegue aprender isso sozinho. De graça. Então, não, a gente tá aqui para jogar água na fogueira de ninguém, mas a realidade é essa, cara. Justamente. Ô Luiz, é interessante que você falou isso aí, porque outro dia você comentou que, acho que dando já um spoilerzinho aí, né? Nosso episódio está ficando já chegando quase no fim aqui.
Você comentou lá que de repente dá uma maneira do pessoal, porque no canal aqui, no episódio, o terceiro, se não me engano, no segundo, vale a pena alguém buscar aí, o pessoal que está assistindo a gente colocou o link lá de 70 cursos relacionados à inteligência artificial, né? Voltado para IA. Mas também você vai colocar semana que vem aí alguma coisa, fala o spoiler, eu já estou dando. Exatamente, na semana que vem a gente vai fazer um programa diferenciado, né, Rogério? A gente vai fazer um programa aqui com as 10 ferramentas que você pode fazer dinheiro, tá? Então, assim, não é... A gente vai fugir um pouquinho aqui da metodologia de inteligência artificial e vai levar ali vai levar para o caminho ali para você dar uma rentabilizada, né? Você quer fazer um dinheirinho... Pode, de repente, entender, nunca é demais, né? O dinheirinho nunca é demais, né, cara? Se a pessoa entender que, poxa, isso aqui é uma coisa desses 10 dessa lista que vai passar, né, semana que vem. Poxa, vamos disponibilizar os 10 links aqui de sites que você pode fazer grana. Mas se isso aqui, de repente, é o que eu posso interagir com a IA, vai fundo, meu irmão. Cai pra dentro e ganha seu dinheiro. A ideia junta o útil ao agradável, né? A gente tem que fazer isso aí. E aí depois vocês contam pra gente, né? Se deu certo aí, se conseguiu, se não conseguiu. Se precisar de um apoio também, um suporte, pode mandar aqui no chat também, aqui na descrição do vídeo, que a gente também dá um suporte. Né? A gente não consegue dar ali em tempo real, porque a gente tem nossas atividades também, né, Rogério? Mas sempre que a gente pode, a gente vai lá e interage com vocês, agradece também pelo comentário, pela curtida, pelo compartilhamento e, é claro, sempre dá aquela marcada no sininho lá, que você vai estar sempre ciente de quando tiver episódio novo aqui no canal. Normalmente, toda semana passada, exceto semana passada que nós não tivemos um episódio, né, Rogério? Nós precisamos descansar um pouquinho, refrescar a mente para voltar novamente. Não paramos não, o tempo todo. Não paramos, tava estudando, né? O tempo todo. Já tem pauta aqui adoidado para os próximos 3 programas que vier por aí. Só lembrando aqui, a pauta do Maikson, você tem que estar devendo para ele. Do Maikson, não esquecemos, tá? Já tá pautada. A gente tá esperando só o momento certo aqui para poder lançar, mas acredito que ainda esse mês ainda de julho a gente consiga lançar esse episódio aqui. Vai ser um episódio praticamente especial, né? Então ele vai praticamente levar o programa todinho, mas a gente vai... Então, é muita informação, né, cara? Aquilo que ele colocou parece que ele fez de propósito para testar a gente, né? Tá certo. É bastante extenso o conteúdo, é bem interessante e extenso. Mas é legal, a gente gosta disso, a gente gosta de desafios, né, Rogério? Então, pode mandar pra gente aí, ó, tem ideia, quero que vocês façam um programa falando disso ou daquilo. Não necessariamente precisa ser de inteligência artificial, tudo que seja voltado à tecnologia, né? A gente vai buscar educação, tecnologia, a gente vai buscar informação e vai passar para vocês. Lembrando que a gente não é especialista em nenhum assunto, tá? A gente só busca bastante informação para poder passar a informação correta para vocês, que hoje em um mundo que tem tanta fake news, né, na internet, tanta informação falsa ali, a gente busca informação correta para poder passar para vocês aqui e tentar auxiliar da melhor maneira possível. Então a gente vai encerrar, né, Rogério? Já tá no finalzinho aqui, já chegamos aqui ao final de mais um episódio de número 5, é isso, Rogério? Número 5. Próxima semana, episódio número 6, você não pode perder, então já sabe, vai lá, dá aquela curtida aqui no canal e sempre que puder, dá um feedback pra gente também dos vídeos aí, né, Rogério? Com certeza, te agradeço bastante aí. É isso. Bom, então é a consideração final, né, Rogério? Só agradecer e semana que vem estamos de volta com mais um episódio aqui do Tec Notícias, é o seu programa semanal de tecnologia. É isso aí, gente. Obrigadão.